Beleza? Agora a parte boa, hands-on de balanceador de carga e autoscaling. Então, para começar, vamos iniciar provisionando duas instâncias desse2. Esse passo a passo já foi exposto no primeiro hands-on, então mais do mesmo, vou ser mais breve por esse motivo. Vamos começar nomeando a instância. Essa primeira eu vou chamar de S2A. Na AMI, irei selecionar a Amazon Linux 2023 AMI, a padrão mesmo. Tipo de instância T2 micro. Prosseguir sem um par de chaves, porque eu não pretendo me conectar nessa instância, como fizemos no primeiro hands-on, através do PUT. Em configurações de redes, a VPC padrão, a subrede. Eu vou colocar isso na subrede A, mas não faz diferença. Eu preciso de um IP público, porque isso aqui vai ser um site. E eu vou criar um grupo de segurança. Vou chamar ele de meu SG, então meu Security Group. E eu vou remover essa regra, porque novamente, não preciso me conectar, não pretendo me conectar via SSH, mas o que eu pretendo? Acessar esse site. Então para isso, eu preciso abrir a porta 80 para permitir comunicação via HTTP. Origem, qualquer lugar. Não estou expondo isso para toda a internet. Armazenamento no eixo, e em detalhes avançados, eu preciso colar um script, uma sequência de comandos, que me permita provisionar um site bem simples, só para mostrar uma mensagem, né? Você está acessando S2A na tela, para diferenciar quando o balanceador de carga distribui o tráfego para S2A e para S2B. Então tudo em ordem aqui, executar instância. Enquanto essa está sendo provisionada, a gente já vai provisionar a segunda instância, a S2B. Então visualizar todas as instâncias, executar instância e mesma coisa. Só vai mudar o nome e o user dado que a gente colou. Vai ter uma diferença bem sutil. Então, S2B, AMI padrão, tipo instância também, prosseguir sem um par de chaves. Em VPC, mesma VPC, agora dessa vez a subrede eu vou colocar na AZB. Só para mostrar, numa subrede que está hospedada na AZB. Só para mostrar que, quando configurarmos o balanceador de carga, ele vai distribuir o tráfego entre instâncias multi-AZ, para garantir o que a gente estudou, né, por alta disponibilidade. Massa, então IP público eu quero. Eu não preciso criar um grupo de segurança, eu posso selecionar um que já existe, que a gente acabou de criar. Olha ele aqui, ó, meu Security Group. Então esse grupo de segurança garante o quê? A abertura da porta 80 para garantir as solicitações HTTP para essa instância, né, conseguir hospedar o servidor web e aceitar essas requisições. Né? Então, o meu cliente, que é o navegador, vai fazer uma solicitação para esse servidor web e ele vai responder justamente o que esse firewall está permitindo. Esse grupo de segurança. Revisando, né, o grupo de segurança é um firewall que atua no nível do serviço. É stateful. Eu só configuro a jack de entrada como a gente está fazendo aqui. Se pode entrar, pode sair. Isso é o significado de ser stateful. Armazenamento padrão. Em detalhes avançados, eu vou colar o mesmo user data, com a diferença que eu vou apagar esse A e vou colocar um B maiúsculo. Para a gente ter essa diferença. Né? Vou executar essa instância também. E o próximo passo vai ser testar essas instâncias. A gente precisa verificar se elas estão de fato funcionando. Como eu faço isso? Deixa eu atualizar aqui. Então tem o S2A e S2B. Vou primeiro testar S2A, que foi a primeira que eu provisionei, né? Tá ligada há mais tempo. Eu vou copiar o IP público e vou tentar acessar esse site. Ele tem que exibir aquela mensagem que a gente definiu lá no user data. Justamente essa. Você está acessando a S2A. Perfeito, está funcionando. A mesma coisa agora na S2B. Talvez não dê certo porque a gente acabou de subir ela. Bora esperar. Deu bom. Você está acessando a S2B. Por que a gente está enxergando essa mensagem? Lá no user data, em detalhes avançados, no momento da criação da instância, colamos uma sequência de comandos que permitiram a gente provisionar esse site aqui. É um site bem simples, né? Só para exibir uma mensagem para a gente conseguir diferenciar uma instância de outra. Massa. Uma vez que já verificamos, né, as duas instâncias que estão funcionando, agora a gente vai criar um grupo de destino. Por que isso é importante? Porque eu não consigo criar um balanceador de carga sem antes ter um grupo de destino. Durante a criação de um balanceador de carga, ele vai me pedir para referenciar um grupo de destino. Então, nesse momento, eu vou criar o grupo de destino. É muito importante essa lógica, né? Esse fluxograma. Então, criar grupo de destino, instâncias, deixa padrão. Vou nomear ele de meu GD de grupo de destino. Tudo padrão. Próximo. Selecionamos as duas instâncias que criamos, a S2A e a S2B. Incluir como pendente abaixo e criar grupo de destino. Criado. Agora já podemos criar o nosso application load balancer. Opa, já dei um spoiler, né? O nosso load balancer. E aqui ele vai pedir para selecionar qual é o sabor do load balancer. Como eu havia dito, vai ser o application load balancer. Por quê? Estamos lidando com uma aplicação web, então a gente está falando aqui de HTTP, HTTPS. Esse é o escopo do ALB. Aqui estão listados os três tipos existentes de balanceador de carga. Qualquer um desses pode cair no seu exame. Esse GLB, bem raro cair. O que mais cai é justamente o ALB. E o que cai com menor frequência, em comparação ao ALB, né, é o NLB. Os dois principais são esses dois, tá? ALB e NLB. GLB fica mais a nível de curiosidade mesmo. Nunca vi cair. É extremamente difícil. Então se concentra nesses dois, com um foco maior no ALB. Enfim, criar. Vou nomear o meu ALB, meu Application Load Balancer. Tudo padrão. E nesse momento eu preciso selecionar as AZs onde estão as minhas instâncias. Então, balanceador de carga, você vai trabalhar nessas subredes aqui, que estão nessas AZs. Eu poderia selecionar
só a AZA e a AZB, que foi onde eu hospedei as minhas duas instâncias. Mas daqui a pouco a gente vai criar um autoscaling, que vai provisionar instâncias em várias outras AZs, inclusive na AZC, na AZD, na E, na F. Então já vou deixar aqui tudo selecionado, porque no futuro próximo, o balanceador de carga também vai precisar enxergar essas subredes para direcionar o tráfego para as instâncias que serão provisionadas pelo autoscaling que a gente ainda vai configurar. Grupo de segurança, eu posso selecionar o grupo de segurança que criamos para a nossa instância, essa regra é suficiente também. E aqui está o nosso listener, né? O nosso ouvinte. Então eu vou colocar um ouvinte para escutar a porta 80. Então se ele escutar uma solicitação HTTP nessa porta, eu estou dizendo para ele, distribua para o meu grupo de destino, que consiste naquelas duas instâncias, na S2A e na S2B. Então sempre que chegar uma requisição HTTP no meu balanceador de carga, na porta 80, ele vai distribuir esse tráfego para o nosso grupo de destino, que consiste na S2A e na S2B. Aqui a gente pode integrar o nosso balanceador de carga com outros serviços como o WAF, o Global Accelerator. Foge do escopo do hands-on, mas é interessante saber que isso é possível. Aqui está o resumo, criar load balancer. Nesse momento, perceba que o status está em provisionamento. Até ficar ativo costuma demorar alguns minutinhos, normalmente 3 minutos. Então agora eu vou pausar o hands-on e eu já volto. Passados alguns minutinhos, a gente consegue observar que os status agora mudou para ativo. No menu esquerdo a gente procura por load balancers, meu LB, e podemos copiar o nome do DNS para acessar o balanceador de carga. Então, se tudo deu certo, se eu não errei nenhum processo, nenhuma etapa, a gente vai cair em uma das instâncias. E foi isso que aconteceu. Então, você está acessando a S2A. Então, o balanceador de carga distribui o tráfego para essa instância, que faz parte do grupo de destino. Então, eu vou dar um F5 aqui e vamos ver a mágica acontecendo. Então, F5, S2B. F5, S2A. F5, F5, F5. Então, percebam que, de fato, o balanceador de carga está balanceando a carga entre essas duas instâncias, que compõem o meu grupo de destino. Como isso funciona? A gente configurou um ouvinte, né, para escutar na porta 80, sempre que uma requisição HTTP chegar nessa porta específica, que é a porta 80, distribui o tráfego para o meu GD. Quem faz parte do meu GD? A S2A e a S2B. Por isso está alternando entre elas. Massa, né? Nada como ver as coisas funcionando. Show, então vou fechar, verificamos que o nosso balanceador de carga funcionou, deu bom. Eu posso selecionar ele e em mapa de recursos ter essa visibilidade, que o meu GD aponta para dois destinos, que são duas instâncias S2, S2A, S2B, ambas estão íntegras, como eu havia dito na aula teórica. O balanceador de carga realiza health checks, verificações de saúde. Então, se qualquer uma dessas instâncias estiverem indisponíveis, não saudáveis, ele não vai distribuir carga para lá. Se eu encerrar uma delas, por exemplo, ela vai sumir aqui e só vai ficar uma, por exemplo. Show? Massa. Então agora, hands-on de balanceador de carga encerrado. Agora a gente já vai emendar com hands-on também de autoscaling. Para criar um autoscaling, a gente precisa de um modelo de execução. E para criar um modelo de execução, a gente precisa de uma AMI. Então a primeira coisa que eu vou fazer agora é criar uma AMI a partir de uma dessas instâncias. Não faz diferença, pode ser S2A, por exemplo. Eu vou selecionar ações, imagem e modelos, criar imagem. Então eu estou criando uma AMI a partir dessa instância. Então eu vou nomear minha AMI, sem descrição, criar imagem. Tudo padrão. Beleza. Uma vez criada essa imagem, eu posso criar agora o meu modelo de execução. No menu esquerdo, eu procuro por modelo de execução. Achei. Criar modelo. Eu vou nomear como meu modelo, sem descrição. E a primeira coisa que eu preciso fazer, depois de nomear, é justamente selecionar a AMI. Minhas AMIs, eu vou selecionar a que acabamos de criar. Olha ela aqui, minha AMI. Perfeito. Tipo de instância, T2 micro. Par de chaves, não incluir no modelo de execução. Selecionar grupo de segurança, o que criamos, né, o meu security group. E o resto vamos deixar padrão. O que é isso? O que é o modelo de execução? Na aula teórica eu expliquei. Ele vai ser a espinha dorsal, né, o esqueleto das instâncias que serão provisionadas pelo autoscaling. Então, quando o autoscaling subir uma instância, a partir de algum critério, né, alguma política de escalabilidade, como o uso de CPU, por exemplo, essa instância vai ser com essa AMI, vai ser desse tipo de instância, com essa configuração de rede. Então, para isso serve um modelo de execução. Vou criar. E agora, também no menu esquerdo, vamos acessar o grupo de autoscaling. Agora eu posso criar o meu grupo de autoscaling. Vou nomear ele de meu ASG. ASG é a sigla, né, de Autoscaling Group. E nesse momento eu vou selecionar o modelo de execução. Por isso nós criamos ele previamente. Porque senão a gente ia chegar nessa etapa e teria que selecionar algum e não existiria. Então por isso a importância, né, da cronologia dos fatos. Primeiro criar uma AMI, para com essa AMI criar um modelo de execução. E aí sim ser possível criar um Autoscaling Group. Massa, próximo. Rede padrão. Aqui a gente vai selecionar em quais subredes esse autoscaling deve provisionar novas instâncias. Na S2A e na S2B a gente já tem, né, uma instância cada uma, a S2A e a S2B. Então eu não vou marcar elas.
mas eu quero que o autoscale, por exemplo, provisione na AZ C, D, E e F. Então vou deixar elas selecionadas. Próximo. Nesse momento, podemos anexar esse autoscale a um balanceador de carga, né? Fazer essa associação. E eu quero sim. Então anexar a um balanceador de carga existente que acabamos de criar, né? Seleciono aqui o grupo de destino, que é o meu GD, que está associado a meu ALB. Esse foi o balanceador de carga que criamos na parte 1 desse hands-on. Tudo padrão. Próximo. Capacidade desejada mínima e máxima, eu vou deixar em 2 para fins de dados, que fica mais fácil de ver funcionando. Aqui eu poderia configurar, né, as políticas de escalabilidade, as políticas de encerramento, não é o caso, para simplificar o hands-on. Próximo. Eu poderia ser notificado sempre que a instância for provisionada ou encerrada, né, através do SNS, que é um serviço de notificação. Também não vou utilizar esse recurso. Próximo. Adicionar etiquetas. Posso colocar, por exemplo, aqui a chave name e o valor EC2 autoscale. Então o que a gente está definindo aqui? Opa, autoscale. Então sempre que uma instância for provisionada a partir do autoscale, o nome dessa instância vai ser esse daqui. É interessante para a gente diferenciar, né, as instâncias. Massa, então aqui está aqui o resumo de tudo que a gente definiu. Criar grupo do autoscale. Status, atualizando a capacidade. Vou dar um F5 aqui, vou selecionar meu ASG, e em atividade a gente consegue observar o que está acontecendo. Por enquanto nada ainda. Opa, já teve a mudança. Está em inglês, vou traduzir para facilitar o entendimento. Então aqui ele está dizendo que o autoscaling começou a provisionar 2 instâncias. Por quê? Porque a gente definiu que no mínimo são 2 instâncias. E aquelas 2 instâncias que provisionamos de forma manual, S2A e S2B, elas não fazem parte do autoscale group. O meu autoscale group começa com 0. E como eu coloquei no mínimo 2, ele já começou a provisionar essas 2. Então no total teremos 4 instâncias. Então a gente pode observar aqui em S2 instâncias e já tem 4. Olha que interessante. Agora temos a S2A, a S2B e as 2 instâncias EC2 autoscaling que foram provisionadas pelo autoscaling. A gente consegue observar, inclusive, em quais AZs essas instâncias estão. A S2A na A, a S2B na B, e essas 2 mais recentes estão, respectivamente, nas AZs D e F. Multi-AZ total. Show. Inclusive, se eu acessar agora o nosso balanceador de carga, e selecionar meu ALB, mapa de recursos, podemos enxergar que o nosso balanceador de carga, deixa eu só tirar a tradução, que às vezes dá um bug aqui no front-end, F5, mas deu para visualizar de forma breve que o nosso balanceador de carga agora está distribuindo essa carga, né, para as 4 instâncias, inclusive as 2 mais recentes, né, que foram provisionadas pelo autoscaling. Então, mapa de recursos, agora são 4 destinos ao invés de 2. Se eu encerrar uma dessas instâncias do autoscaling, ele vai provisionar mais uma. Bora fazer o teste. Seleciona estado de instância. Interromper seria desligar. Então posso desligar e ligar. Mas encerrar é o mesmo que excluir aquela instância para sempre, de forma permanente. É isso que eu vou fazer. Como eu defini que tem que ter no mínimo 2 instâncias no grupo do autoscaling, agora só vai ter uma. Lembrando que essas aqui estão fora do meu grupo do autoscaling, né? Elas não contam. Então, como só tem uma e no mínimo são 2, ele já vai começar a provisionar mais uma. O que seria interessante vocês enxergarem agora seria, ainda aqui em mapa de recursos, ao invés de ser 4 destinos, por um breve momento serão 3, porque uma dessas instâncias não estará íntegra, né? A que eu acabei de encerrar. Tem que ser rápido porque, agora já são 3. Daqui a pouco já volta a ser 4, porque o autoscale vai provisionar mais uma e vai voltar a ter 2 nesse grupo do autoscale, que foi o mínimo que a gente colocou, né? A gente colocou mínimo e máximo e o recomendado como 2. Então sempre terão 2 instâncias. Inclusive a gente consegue ver aqui nas atividades do grupo do autoscaling, meu autoscale group, atividade, e aqui a gente consegue ver o que está acontecendo. Daqui a pouco ele vai colocar aqui a descrição da causa de mais uma instância sendo provisionada. A gente consegue ter essa visibilidade. Ele vai entender que só tem uma instância e no mínimo são 2 no grupo do autoscaling. Bom, essa foi a demo do balanceador de carga e autoscaling. São serviços essenciais. Também tem a carinha de entrevista técnica, isso daqui. Então, é bem pertinente, faz bastante sentido você dominar isso aqui. Não só para o exame, mas para a sua carreira também. São serviços comumente utilizados nas empresas. Opa, fui encerrar e na hora teve uma atualização aqui uma atualização no histórico de atividades. Então ele já está provisionando mais uma instância, porque ele viu que só tinha uma e no mínimo são 2. E agora, olha, são 5 instâncias, sendo que uma foi encerrada e uma está sendo inicializada agora. Então no mínimo 2 instâncias sempre, multi-AZ, com um balanceador de carga na frente, garantindo tolerância a falhas, alta disponibilidade.